Olá, eu me chamo João Araújo e apresentarei meu artigo para o 41º Silance, intitulado Finite Element Code for Model Analysis on Navigation Logs Considering Fluid Structure Interaction. Esse artigo foi desenvolvido conjuntamente com o professor Dr. Paulo Marcelo Ribeiro. Então, as eclusas de concreto armado são peças-chave para o desenvolvimento da navegação, tanto no seu âmbito comercial como no do lazer, sendo o primeiro mais importante. Elas fazem parte do desenvolvimento estratégico da infraestrutura portuária, além de serem mecanismos interessantes no combate às cheias para os locais que se encontram ao nível do mar. As estruturas hidráulicas, como as eclusas, compõem problemas multifísicos, ou seja, reúnem dois materiais de características físicas totalmente distintas. No nosso caso, um fluido e outro sólido. O primeiro pesquisador que investigou esse tipo de problema foi Westergaard, em 1933, com seu artigo sobre pressões hidrodinâmicas em barragens de paredes rígidas. A partir daí, outros pesquisadores começaram a analisar sob uma nova ótica outros parâmetros que poderiam intervir nesse tipo de problema, como a flexibilidade da estrutura, algumas variações geométricas e ainda a compressibilidade do fluido. Isto posto, o presente artigo se propõe a analisar a resposta modal de eclusas de concreto armado a partir de um código próprio desenvolvido pelos autores, baseado numa metodologia em elementos finitos no software MATLAB. Do melhor do conhecimento dos atores, este código se apresenta inédito no cenário nacional. Partindo agora para a formulação teórica, aqui expomos as hipóteses iniciais utilizadas durante todo o trabalho. Para o sólido é considerada a teoria da elasticidade bidimensional em um estado plano de deformações, e ainda são consideradas propriedades isotrópicas e um comportamento linear elástico. À direita vemos o elemento infinitesimal utilizado para a dedução da equação mostrada imediatamente abaixo. Já para o fluido é considerada a propriedade acústica. Então, para qualquer partícula do fluido, só são considerados pequenos deslocamentos em torno de uma posição de equilíbrio. Logo, o escoamento médio é nulo. É considerado também a propriedade irrotacional e homogênea para o fluido e ainda características de incompressibilidade e inviscidez, ou seja, existe a eliminação das parcelas de amortecimento inerente ao fluido. Bom, aqui vamos apresentar as equações matriciais que fornecem as matrizes de massa e rigidez para cada domínio, a partir das funções de fórmula representadas pela variável n e suas respectivas derivadas parciais, representadas pela variável b. Então, logo, a interação fluido-estrutura surge para materializar o acoplamento dinâmico entre as pressões do fluido e as deformações da estrutura. Ela representa o elo de ligação entre esses domínios e sua formulação é dada a partir do equilíbrio dinâmico unidimensional do pistão, mostrado no arquétipo à direita. Sua equação é explicitada logo abaixo. Bom, de posse de todas as equações supracitadas e da dinâmica das estruturas, nós formalizamos aqui o problema acoplado da eclusa, a partir dessa primeira equação. E após alguns algebrismos, podemos reduzi-la a um problema de autovalores, como mostrado nesta última equação. Agora, vamos representar todos os elementos utilizados na discretização das malhas. No canto esquerdo superior, temos o representante do sólido, que possui 2 graus de liberdade para cada vértice, sendo estes representados pelos deslocamentos. E logo abaixo, no canto esquerdo inferior, temos o elemento triangular, que discretiza o domínio do fluido, com apenas 1 grau de liberdade em cada nó, representando as pressões. Logo à direita, temos o esquema para a consideração do elemento unidimensional de acoplamento fluido-estrutura, com apenas 1 grau de liberdade em cada extremidade. Neste momento, vamos nos concentrar no código desenvolvido pelos autores. Primeiramente, vamos delinear as etapas às quais qualquer análise é obrigatoriamente submetida. E, posteriormente, vamos abordar algumas estratégias que foram implementadas nos scripts. Bom, neste slide, vemos o fluxograma do código, dividido em 5 etapas distintas. A primeira é aquela que o usuário escolherá qual caso será avaliado. O caso 1 é aquele que a estrutura se apresenta de forma simplificada. E o caso 2, a eclusa está em sua geometria final. Partindo para o processamento 2, o usuário poderá escolher o tipo de análise que será efetuada.
sendo a análise acoplada aquela que considera a interação fluido-estrutura e a análise desacoplada que obtém a resposta modal de cada domínio de forma totalmente independente. Nos processamentos 3 e 4, temos a implementação daquelas equações matriciais que abordamos anteriormente, e todo o processo se finda no processamento 5, com a obtenção dos valores de frequência e plotagem da malha gerada pelo gerador de malha próprio dos autores. Bom, aqui expomos as principais estratégias utilizadas para otimizar o funcionamento do código. Começamos pela vetorização. A vetorização é basicamente a realocação de elementos que antes constavam numa matriz em uma nova estrutura vetorial. Dessa forma, conseguimos eliminar todas as rotinas de loop que são frequentemente encontradas em códigos em elementos finitos. Bom, partindo em seguida para a estratégia de vetores de espaços, temos que elementos de valores nulos são totalmente eliminados do processamento e assim, com o novo armazenamento em um vetor espaço, garantimos que o código só efetue operações estritamente necessárias, aumentando assim a economia computacional do código. Bom, agora vamos partir para os exemplos numéricos. Começamos com o caso 1, que é a geometria simplificada, a partir de dois adimensionais que nos auxiliarão durante nossas análises. O parâmetro alfa será referente às variações de lâmina d'água e o parâmetro beta referente às variações de largura da cavidade. Aqui vamos tratar inicialmente com o gráfico à esquerda, que representa as variações de lâmina d'água. Vemos que valores crescentes de alfa fazem com que a estrutura experimente menores valores de frequência. Isso já era esperado, pois a água desempenha um efeito de massa adicional no sistema. Isso já foi previsto desde 1933 com Westergaard. E agora, partindo para o gráfico à direita, que representa as larguras de cavidade, vemos que valores de beta também fazem com que a estrutura experimente menores valores de frequência, mas aqui isso se deve à aproximação da condição de radiação no infinito. Adicionalmente, quando olhamos a curva beta asterisco, que é um caso excepcional, onde só temos estrutura à esquerda e somente fluido à direita, valores de beta crescente tendem a converger esse tipo de comportamento. Sendo assim, quando tratamos com valores de beta da ordem de 60, as estruturas da eclusa começam a se comportar de forma dissociada. Agora aqui vamos acessar o caso 2. Temos primeiramente essa imagem que representa que é um exemplo da malha gerada pelo código, pelo gerador próprio dos autores, e vemos também que ela é densamente discretizada na interface fluido-estrutura. Na porção inferior do slide temos a validação dos scripts a partir do confrontamento dos valores de resposta modal obtidos pelo código confrontados ao software comercial ANSYS. Vemos que para análise acoplada o erro médio é próximo a 1%, e na análise acoplada esse erro chega a diminuir para valores inferiores a 1%, sendo mais preciso nesse segundo caso. Bom, então finalmente os autores gostariam de reiterar a relevância do código, pois ele tem um processamento totalmente contínuo, ele apresenta uma variedade de opções de análise, também foram desenvolvidas estratégias para a economia computacional e, obviamente, ele apresenta uma alta acurácia, uma alta precisão. Ainda gostaríamos de relembrar a observância de alguns fenômenos já conhecidos, né, neste domínio de estudo, que é o efeito de massa adicional e a aproximação da condição de radiação no infinito. Também gostaríamos de lembrar que para valores de beta próximos a 60, as estruturas da eclusa tendem a se comportar como duas estruturas dissociadas, e então seria isso. Os autores se dispõem a sanar quaisquer dúvidas e agradecemos pelo seu tempo.